Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a glândula pineal. Nós vamos falar sobre a reflexologia e como estimular, através das pressões nos pés, esse ponto chamado glândula pineal. Fica comigo para você entender um pouco mais sobre a glândula pineal e como você pode estimular através de pressões nos pés com a técnica reflexologia podal. Vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Agora nós vamos falar sobre a pineal. Como é possível estimular a glândula pineal através da reflexologia, trabalhando pressões nos pés. Lembrando vocês que abaixo, se vocês quiserem o e-book sobre essa aula, eu envio para vocês. É só comentar abaixo, eu quero, e colocar o e-mail que eu mando para vocês. Abaixo também eu vou deixar a descrição de tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, para você copiar e colar e explicar melhor para o seu cliente ou para você mesmo entender um pouquinho mais sobre essa glândula que ela faz, ela reequilibra o nosso organismo e ela é muito importante que você faça as pressões durante os seus atendimentos, ok? Vamos lá. A pineal, ela proporciona um reequilíbrio físico e emocional através dos estímulos, os estímulos que nós vamos fazer. Como nós estamos falando aqui da reflexologia podal, então nós estamos trabalhando os pés, porque também existe a reflexologia facial, a auriculoterapia, a reflexo manual, entre outras. Hoje o nosso foco é o ponto da pineal nos pés. Então vamos lá. Essa aula é para alunos de reflexologia podal, alunos de terapias integrativas ou para pessoas que querem ter um pouco mais de conhecimento para trabalhar a autocura. A glândula pineal, ela é pequena e ela é localizada no centro do nosso cérebro. E nos pés, ela é localizada no nosso hálux, no dedão do pé. E ela é na lateral da unha, ok? Não é na unha, ela é próximo à unha, dos dois lados. Eu vou pôr uma foto aqui para vocês entenderem certinho aonde que é o ponto. Dos dois lados do nosso dedão, do nosso hálux, onde nós vamos fazer a pressão. Podemos fazer pressões dessa maneira, ou podemos fazer a pressão também com o palpador, e nós vamos rolar em cima do ponto. É um ponto dolorido e nós precisamos ter cautela para entender e para dar suporte à pessoa e entender um pouco essa dor. Qual é a função principal da glândula pineal? Entre várias funções, nós temos aqui regular o ciclo do sono e da vigília. Então, aquelas pessoas com muita ansiedade, pessoas estressadas, ela com certeza tem a parte da pineal desequilibrada. Isso desencadeia vários problemas de saúde, porque deixa essa pessoa em desequilíbrio hormonal, glandular, físico, emocional, entre outros desequilíbrios que pode estar surgindo se você não olhar para isso e você entender que você precisa reequilibrar o seu organismo. E aí, quando nós falamos em reequilíbrio, nós falamos lá da homeostase. Não é apenas uma coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer várias coisas para poder reequilibrar o nosso organismo. Olha só, nós precisamos nos alimentar bem, repor nutrientes, talvez com encapsulados ou alimentação diferente do nosso dia a dia. Nós precisamos beber mais água, estar com mais controle hídrico no nosso corpo. Nós precisamos dormir melhor, ter um sono de qualidade. Nós precisamos nos relacionar com pessoas boas ao nosso lado. Às vezes o problema está no nosso ambiente, nós precisamos entender e estar sempre atento, estar no nosso consciente e observando melhor o nosso ambiente, observando principalmente como eu estou reagindo a tudo. Então é muito importante que nós entendamos esse conceito de autocura, de autoconhecimento, autoobservação, porque eu sempre estou em um lugar e esse ambiente pode ser o causador de todos os problemas. E se esse ambiente é o causador de todos os problemas, eu tenho que entender o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente. Ou eu saio desse ambiente, ou eu mudo a minha reação. Como eu falei, ela é localizada no meio do nosso cérebro, ela é pequena, do tamanho de um grão de arroz, situada entre os dois hemisférios cerebrais.
conectada ao sistema endócrino. Imagem sugerida. Vou pôr uma imagem aqui para vocês analisarem. E é no corte sagital do cérebro, mostrando a pineal em destaque. Essa é a imagem que eu vou pôr aqui. As funções biológicas dessa glândula é a produção de melatonina, por isso que a gente fala de um sono reparador. Quando nós estamos falando de um sono reparador, é um sono que eu não fico acordando toda hora, levantando, eu fico indo no banheiro, voltando, fazendo outras coisas. Eu não consigo deitar e ficar a noite inteira num sono reparador. Se nós analisarmos, a gente demora um pouquinho para dormir. E tem vários ciclos de sono. O sono reparador, ele é uma êxtase, né? Vamos dizer assim, ele é um sono onde eu consigo me desconectar de tudo, onde eu consigo entrar num modo de recuperação celular. Por isso que nós falamos em sono reparador. É só nesse momento que o nosso organismo começa a reparar as nossas células e reequilibrar o nosso organismo. Por isso é muito importante eu entender um pouco mais sobre o meu sono. A regulação dos ritmos circadianos também faz parte da glândula pineal. O ciclo circadiano são as fases do meu organismo durante o processo de reequilíbrio. Então, o nosso corpo ele é dividido em 24 horas. Cada tempo é uma parte do nosso organismo que está em velocidade máxima. Depois ele recua, passa para o outro, velocidade máxima e ele recua. Mais ou menos assim, para a gente não entrar aqui em detalhes, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso. E eu vou explicar melhor para você sobre o ritmo circadiano, o ciclo circadiano. Isso vem da medicina tradicional chinesa. E é importante você entender um pouquinho mais, porque daí você vai se ligar qual é o horário que você mais levanta para ir no banheiro. Qual é o órgão naquele horário que está em desequilíbrio, que você pode pensar assim. Por exemplo, toda noite eu levanto às 3 da manhã. Toda noite eu levanto às 5 da manhã, preciso ir no banheiro. Então, isso faz parte do ciclo circadiano. Então, isso também influencia a glândula pineal, quando está em desequilíbrio, influencia sobre o humor e o bem-estar. Então, você fica mais irritado, mais tenso, mais nervoso. É muito importante você entender sobre o desequilíbrio glandular, porque isso afeta o seu humor. E você já chega no local, como a gente falou sobre ambiente, já chega diferente do seu dia a dia. E você ouve alguma coisa que não te agradou, você já muda o seu temperamento, você já fica totalmente irritado, irritada, e você não consegue controlar isso. Quando nós falamos sobre bem-estar, o bem-estar engloba todo um ciclo de controle, de autocontrole, de reequilíbrio físico e emocional. E também faz parte do seu ambiente, que você está reagindo a isso ou que você está provocando isso. Em algumas culturas também é informado que a pineal ela é um ponto de ligação da parte espiritual. Então, isso é muito legal a gente entender, porque ela tem uma conexão além do que a gente entende sobre a pineal. Não é só um ponto da parte glandular onde eu posso estimular, que eu vou ter um reequilíbrio físico e mental. Então, isso vai além. E é muito legal você entender que na reflexologia podal, você tem um ponto ali nos pés onde você pode fazer pressões e você vai conseguir estimular esse ponto da pineal e vai ajudar você no reequilíbrio, sem você tomar medicação. Isso é legal porque às vezes a pessoa toma medicação e a medicação ainda não funciona. Ela continua com os mesmos problemas. Então essa reconexão através do próprio corpo é muito importante você entender, porque você pode fazer. Você pode ajudar pessoas e você pode fazer em você também. E aonde que é o ponto da pineal, como a gente está falando? No dedão, no hálux, nós vamos trabalhar as duas extremidades, os dois pontos. Eu vou aumentar aqui para você. Você vai entender que é desse lado e do outro lado. São os dois lados, nos dois pés. E esse ponto é importante que você pressione moderadamente e depois um pouquinho mais forte, para você sentir a agulhada. Essa agulhada é a pressão, é a informação que vai até o ponto de origem da pineal
e depois o organismo faz a correção. É isso que a medicação faz. Ela entra em contato com os neurotransmissores e os neurotransmissores vai fazer o que precisa ser feito no organismo. Ele vai fazer a correção. Então, através da dor, do estímulo, é feita a correção do nosso organismo. Quero agradecer a você por estar aqui até o final do vídeo. E se você quer aprender mais sobre reflexologia, quer dominar a reflexologia podal, entre em contato que nós temos uma opção para você, onde você vai saber mais como ajudar o seu corpo a entrar em equilíbrio e como você também pode se tornar profissional, se profissionalizar com a terapia integrativa, com a reflexologia podal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!